Você já imaginou como era ser um cristão nos primeiros séculos da era cristã? Como era viver sob a ameaça constante de ser preso, torturado ou morto por causa da sua fé? Como era enfrentar o poder e a violência do Império Romano, que queria destruir o cristianismo? Essa é a história que vamos contar nesse vídeo. Uma história de perseguição, mas também de resistência, de coragem e de esperança. Uma história que moldou a identidade e a missão da Igreja Cristã. Uma história que nos inspira e nos desafia a seguir um exemplo dos primeiros cristãos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar da perseguição de Roma aos primeiros cristãos. Nesse vídeo vamos conhecer os motivos, os métodos e as consequências dessa perseguição que durou cerca de 300 anos e marcou a história do cristianismo e do Império Romano. O que levou os romanos a perseguirem os cristãos? Como eles torturavam e matavam os seguidores de Jesus? Como os cristãos resistiam e testemunhavam a sua fé? Quais foram os principais mártires e heróis dessa época? Como o cristianismo sobreviveu e se tornou uma religião oficial do Império Romano? Essas são algumas das perguntas que vamos responder nesse vídeo. Vamos começar pelo início. Como surgiu o cristianismo e como ele se relacionava com o Império Romano? O cristianismo surgiu no século I d.C., como uma seita judaica que acreditava que Jesus Cristo era o Messias prometido. Os primeiros cristãos eram judeus que seguiam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Eles se reuniam em casas ou em sinagogas para celebrar a ceia do Senhor, ler as Escrituras e orar. O Império Romano era uma potência mundial que dominava quase todo o mundo conhecido. Os romanos eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses e deusas. Eles também cultuavam o imperador como um deus vivo, que garantia a paz e a prosperidade do império. Os romanos geralmente toleravam as religiões dos povos conquistados, desde que elas não ameaçassem a ordem pública ou a lealdade ao imperador. Os judeus, por exemplo, tinham permissão para manter sua fé monoteísta, mas tinham que pagar impostos especiais e aceitar a autoridade romana. Os cristãos, porém, entraram em conflito com os romanos por vários motivos. Primeiro, porque eles negavam a divindade do imperador e se recusavam a participar dos rituais pagãos. Segundo, porque eles pregavam que Jesus era o único Senhor e Salvador e que ele voltaria para julgar os vivos e os mortos. Terceiro, porque eles formavam uma comunidade alternativa baseada no amor, na igualdade e na solidariedade. Esses motivos fizeram com que os romanos considerassem os cristãos como ateus, rebeldes e subversivos. Eles também suspeitavam que os cristãos praticavam crimes secretos, como canibalismo, incesto e magia negra. Essas acusações eram falsas, mas serviam para alimentar o ódio e o medo dos pagãos contra os cristãos. A perseguição aos cristãos começou no ano 64 d.C., quando o imperador Nero culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu parte de Roma. Nero mandou prender, torturar e executar centenas de cristãos usando métodos cruéis como crucificação, decapitação, fogueira e devoração por animais selvagens. Entre as vítimas de Nero estavam dois dos maiores apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, por humildade. Paulo foi decapitado por ser cidadão romano. A perseguição de Nero foi localizada em Roma e durou pouco tempo, mas ela abriu um precedente para outras perseguições mais amplas e sistemáticas no século seguinte. Os historiadores costumam dividir a perseguição aos cristãos em 10 grandes ondas, cada uma delas associada ao imperador romano. Vamos ver quais foram essas ondas e como os cristãos reagiram a elas. A segunda onda de perseguição ocorreu no final do século I, durante o reinado de Domiciano. Domiciano exigia que todos os habitantes do império o adorassem como Deus. Ele mandou matar e exilar todos que opunham a ele, incluindo cristãos e judeus. Um dos cristãos exilados por Domiciano foi João,
o apóstolo e evangelista. Ele foi enviado para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse, uma visão profética sobre o fim dos tempos e a vitória de Cristo sobre o mal. A terceira onda de perseguição aconteceu no início do século II, sob o governo de Trajano. Trajano era um imperador sábio e justo, mas ele também era defensor do culto imperial. Ele determinou que os cristãos não deveriam ser procurados ativamente, mas, se fossem denunciados e não renunciassem à sua fé, deveriam ser punidos. Um dos cristãos que sofreu nessa perseguição foi Inácio, o bispo de Antioquia. Ele foi preso e levado para Roma, onde foi jogado aos leões no Coliseu. Durante a sua viagem, ele escreveu cartas à igreja, encorajando-as a permanecerem fiéis a Cristo. A quarta onda de perseguição ocorreu na metade do século II, durante o reinado de Marco Aurélio. Marco Aurélio era um imperador filósofo e tolerante, mas também um seguidor do estoicismo, uma escola de pensamento que valorizava a razão e a virtude. Ele via o cristianismo como uma superstição irracional e perigosa que perturbava a harmonia do império. Um dos cristãos que morreu nessa perseguição foi Policarpo, o bispo de Esmirna. Ele era um discípulo de João e um líder respeitado na igreja. Ele foi preso e levado para Estádio, onde foi condenado à morte por fogo. Ele se recusou a negar a Cristo e disse: 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? A quinta onda de perseguição aconteceu no final do século II, sob o comando de Sétimo Severo. Sétimo Severo era um imperador ambicioso e militarista que buscava unificar o império sobre uma única religião. Ele proibiu a conversão ao cristianismo e ao judaísmo e ordenou que todos os súditos adorassem o Sol invicto e o Deus Sol. Um dos cristãos que foram martirizados nessa perseguição foi Irineu, o bispo de Lyon. Ele era um teólogo e escritor que combateu as heresias que ameaçavam a pureza da fé cristã. Ele foi decapitado por ordem do governador romano. A sexta onda de perseguição ocorreu no início do século III, sob o governo de Máximo Trácio. Máximo Trácio era um imperador tirânico e cruel, que perseguia especialmente os líderes da igreja. Ele mandou executar Papa Urbano, vários bispos e presbíteros. Um dos cristãos que resistiu nessa perseguição foi Orígenes, o teólogo e erudito de Alexandria. Ele era um mestre da interpretação bíblica e da apologética cristã. Ele escapou da morte por pouco, mas teve que fugir para a Palestina, onde continuou seu trabalho. A sétima onda de perseguição aconteceu na metade do século III, sob o domínio de Décio. Décio era um imperador conservador e nacionalista, que queria restaurar os antigos valores romanos. Ele lançou um decreto exigindo que todos os habitantes do império oferecessem sacrifício aos deuses romanos e ao imperador. Quem se recusasse a fazê-lo seria considerado inimigo de Estado. Essa foi a primeira perseguição geral sistemática contra os cristãos em todo o império e afetou milhares de cristãos. Muitos foram presos, torturados e mortos. Outros renunciaram à sua fé ou entregaram os livros sagrados para serem queimados. Alguns conseguiram obter certificados falsos que tinham cumprido o decreto, mas foram considerados traidores pelos seus irmãos. Um dos cristãos que morreu nessa perseguição foi Cipriano, bispo de Catar. Ele era um advogado e escritor que defendeu a unidade e a disciplina da igreja. Ele foi exilado e depois decapitado por ordem de Roma. A oitava onda de perseguição ocorreu no final do século III, durante o reinado de Valeriano. Valeriano era um imperador que tolerava os cristãos, mas depois mudou de atitude por influência de seus conselheiros. Ele proibiu os cristãos de se reunirem para o culto, de entrar em cemitérios, possuírem propriedades e de ocuparem cargos públicos. Ele também ordenou que os bispos e os presbíteros e os diáconos fossem executados e que as pessoas nobres que se convertessem ao cristianismo perdessem seus direitos e bens. Um dos cristãos que sofreu nessa perseguição foi Sisto II. Ele foi surpreendido pelos soldados romanos enquanto celebrava um culto nas catacumbas.
Ele foi morto junto com 4 diáconos, entre eles Lourenço, que foi queimado vivo em uma grelha. A 9ª onda de perseguição aconteceu no início do século IV, sob o comando de Diocleciano. Diocleciano era um imperador reformador e organizador que dividiu o império em 2 partes, o Oriente e o Ocidente. Ele também iniciou a última e a mais violenta perseguição contra os cristãos, com o objetivo de erradicar o cristianismo do império. Ele emitiu 4 editos sucessivos que ordenavam a destruição das igrejas, dos livros sagrados e dos objetos de culto, a prisão e a tortura dos líderes da igreja, a exigência de sacrifício aos deuses romanos para todos os cristãos e a pena de morte para os que recusassem a apostatar. Essa perseguição durou cerca de 10 anos e atingiu especialmente a região Oriente, onde Diocleciano tinha mais poder. Milhares de cristãos foram mortos ou mutilados por causa de sua fé. Um dos cristãos que resistiu nessa perseguição foi Jorge, um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Ele se recusou a adorar os ídolos e confessou a sua fé diante do imperador. Ele foi submetido a vários súplices, mas nenhum deles o fez renegar a Cristo. A 10ª e última onda de perseguição ocorreu na metade do século IV, durante o governo de Galério. Galério era um imperador cruel e fanático, que continuou a política de Diocleciano no Oriente. Ele intensificou a perseguição aos cristãos, mandando matar ou escravizar todos os que não se submetessem aos seus editos. Um dos cristãos que foi martirizado nessa perseguição foi Cosmé e Damião, 2 irmãos médicos, que usavam seus conhecimentos para curar os enfermos em nome de Cristo. Eles foram presos e torturados por um governador romano, que tentou fazê-los adorar um ídolo. Eles se mantiveram firmes na sua fé e foram decapitados. Essas foram as 10 grandes ondas de perseguição aos cristãos no Império Romano. Mas como os cristãos conseguiram sobreviver, superar essa adversidade? Quais foram as consequências dessa perseguição para a história do cristianismo e do Império Romano? Os cristãos conseguiram sobreviver a essas perseguições por causa da sua fé inabalável em Cristo, que lhes dava força e esperança. Eles também contavam com o apoio e a solidariedade da comunidade cristã, que se organizava para socorrer os presos e os feridos e os necessitados. Eles ainda tinham certeza de que o sangue dos mártires era a semente da igreja, ou seja, que o testemunho dos que morriam pela fé inspirava e atraía mais pessoas para o cristianismo. As perseguições também tiveram consequências positivas para o cristianismo, pois serviam para purificar, unir e fortalecer a igreja. Eles também estimularam o desenvolvimento da teologia, da liturgia e da organização eclesiásticas. Elas ainda provocaram o surgimento de novas formas de vida cristã, como o monarquismo, o movimento dos homens e mulheres que se retiravam para o deserto para viver uma vida de oração e penitência. As perseguições também tiveram consequências negativas para o Império Romano, pois contribuíram para sua decadência e queda. Elas geraram reviravolta, divisões e instabilidade no Império, que enfrentavam crises políticas, econômicas e militares. Elas também revelaram a ineficácia e a crueldade do sistema imperial, que não conseguia conter o avanço do cristianismo. A perseguição aos cristãos terminou no ano de 313 d.C., quando o imperador Constantino emitiu um edito de Milão que concedia liberdade de culto aos cristãos. Constantino se converteu ao cristianismo após ter uma visão da cruz antes de uma batalha decisiva. Ele se tornou o primeiro imperador cristão e favoreceu a igreja com vários benefícios. No ano 380 d.C., o imperador Teodósio declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Esse foi o nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Comenta aí embaixo de onde você está nos ouvindo. Até o próximo vídeo.